Nós somos a Escola Adventista Maranata. Estamos localizados na cidade de Pucallpa, na região de Ucayali, que pertence ao Peru. É a parte selva da Missão do Oriente Peruano. Estamos aqui na Escola Adventista de Santarém, no oeste do Pará. Atualmente contamos com 525 alunos e atendemos as crianças de maternal até o 9º ano. A escola tem espaços amplos, áreas verdes. Também tem oficinas para a vida. Os alunos trabalham com os viveiros e trabalham com suas criações, e também temos convênio com universidades da região, para que através da faculdade que eles têm e as especialidades que eles têm, eles possam se desenvolver fazendo o que é a agroindústria. Fazem o néctar e fazem também uma mistura com frutas tropicais, frutas da região. As crianças se familiarizam muito com isso e alguns desenvolvem trabalhos com isso e vendem. Quando pensamos no ambiente escolar, logo vem à mente a figura do professor e do aluno. Mas há alguns anos a escola deixou de ser espaço só de alunos e professores. Uma outra figura tem surgido nesse cenário e ganhado um papel fundamental quando o assunto é melhorar a aprendizagem dos alunos: o coordenador pedagógico. Começa agora o programa Educação, que vai te deixar por dentro da escola. O principal papel do coordenador pedagógico dentro da escola é acompanhar o ensino, como tem ocorrido no ambiente escolar. Então, a gente está sempre trabalhando muito próximo do professor, até porque ele é o principal agente de ensino dentro da escola. Então, a gente acompanha o professor nos seus planejamentos, nas atividades, nos métodos de ensino que ele está utilizando. Nós temos uma diversidade muito grande de alunos e cada um aprende de um jeito diferente. Então, o professor tem que estar sempre inovando, fazendo formas diferentes de alcançar todos os alunos. Uma das atividades que nós também realizamos é a capacitação dos professores. Nós temos reuniões constantes com eles, orientamos como a escola deseja que eles trabalhem com os alunos, como deve ser, os projetos que eles realizam. Muito importante que a coordenação pedagógica faça essa mediação com os professores, passando para eles as informações da escola e como nós almejamos que se realize o ensino no momento da aula dele. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por Ele ter me colocado na educação adventista a partir dos meus 18 anos, como um apoio, mas também como professor em sala de aula. Sem interrupções, estou há 30 anos trabalhando na educação adventista. No norte, na cidade de Jaén, minha terra natal, trabalhei ali 25 anos. Depois estive em Tarapoto por 1 ano e agora estou na cidade de Pucallpa, trabalhando há 8 anos na Escola Maranata. Estou muito feliz com isso, porque eu gosto da educação adventista. O papel da coordenadora é o controle, a supervisão, o monitoramento e acompanhamento de toda a parte pedagógica. Ela se reúne constantemente com os docentes para coordenar atividades curriculares referente ao bimestre, assim também como se reúne com o capelão da escola para coordenar atividades referentes ao plano mestre de desenvolvimento espiritual. Acreditamos que a importância desse profissional na escola é fundamental para o desenvolvimento de todo o processo pedagógico. Esse profissional, ele atende de uma forma muito especial os nossos professores, aonde eles estão trabalhando com planejamento, desenvolvimento desse planejamento para o contexto escolar dos nossos alunos em sala de aula. O papel do coordenador no ambiente escolar é coordenar com as professoras as atividades que temos dentro da nossa escola, dentro da aula, e, sobretudo, levar o planejamento, o plano anual das unidades
em ordem para que dessa maneira possamos trabalhar todos juntos em um só ritmo de trabalho escolar da nossa Escola Maranata. Não fazer diferença. Todos os professores devem seguir em um só caminho, com uma mesma direção. Nós utilizamos a natureza para ensinarmos as áreas que nos pede o Ministério da Educação e também os princípios pedagógicos adventistas. Utilizamos a natureza e também utilizamos a tecnologia. Utilizamos muito os espaços gratuitos, os traits. Utilizamos muito os usos livres para que os professores utilizem suas unidades, suas aulas e também possam repassar as atividades que fazem em sala de aula. Cada semana as atividades estão sendo repassadas através das redes sociais. A estratégia que nós utilizamos é que, quando vamos realizar um planejamento anual, primeiro capacitamos e depois nos reunimos. Nos reunimos para poder planejar o nosso trabalho. Nos reunimos junto com as 2 escolas que temos na cidade de Pucallpa, em ciclos, e fazemos junto o nosso plano de trabalho, nossas sessões e nossas unidades. Todos nos apoiamos em conjunto, por ciclos, desde o primeiro ciclo até o último, e dessa maneira, para que os professores possam trabalhar juntos, integrados e nos socializar entre os professores. A rotina de um coordenador pedagógico é bem intensa, que a gente está o tempo todo se movimentando pela escola para atender tudo que acontece no ambiente escolar. Mas a gente começa promovendo com os professores o crescimento espiritual. A primeira parte do nosso dia é acompanhar os professores no culto. Depois nós incentivamos leituras que são propostas pela escola para o crescimento profissional do professor. Lembramos eles dos cursos que a rede oferece para que eles possam participar. Está sempre promovendo a capacitação dos professores. É uma parte assim, essencial da rotina, uma das coisas que a gente faz primeiro do dia na coordenação pedagógica. Depois a gente passa para o planejamento, acompanhar a rotina do professor, o que ele está realizando em sala de aula, assistimos aula, acompanhamos as atividades, o caderno dos alunos, material que é produzido, tudo isso faz parte do trabalho do coordenador. Nós também propomos projetos diferenciados para que os alunos possam aprender de uma forma diferente. Tem vários projetos que são promovidos pela coordenação, como os projetos de leitura, jogos matemáticos para ajudar os alunos que têm mais dificuldade nessa área. Um exemplo de um projeto bem legal que está começando na escola é o projeto Soletrando. Essa semana os alunos receberam uma lista de palavras bem específica para cada idade. Eles vão estudar essa lista e depois vão participar de um concurso dentro da sala de aula. E é muito legal ver aqueles pequenininhos soletrando e treinando os acentos. E é uma forma diferente de estimular uma parte de estudo que às vezes é meio chata, a ortografia, né? Então vira um projeto legal, que todos os professores se engajam, a equipe pedagógica, e a gente vê a diferença com os alunos. O trabalho que nós realizamos aqui na escola, com o apoio da coordenadora, a professora Amábile, né, que é a nossa coordenadora, e também a professora Rogelma, que não deixa de ser a nossa coordenadora, é um trabalho é um vínculo que nós temos. Na verdade, ela nos dá todo o subsídio que a gente precisa, na correção das atividades, na orientação de como a gente dirigir essas atividades para os alunos. Temos uma relação interpessoal muito legal, muito boa, algo bom de se viver. É bom vir para a escola trabalhar com essas meninas. E existe um apoio na parte pedagógica, né, que é assim, dúvidas frequentes quanto à situação do aluno, a atividades programáticas, a projetos que nós temos na escola e temos implantado. E assim, existe, na verdade, eu acho que não tem como a gente andar na escola sem o coordenador pedagógico. É uma junção, coordenação, professor, escola, aluno, mas eu vejo na coordenação pedagógica um apoio que o professor tem. A gente precisa dessa figura para que o nosso trabalho se desenvolva de uma forma mais eficiente.
Eu sou professora do primeiro grau. Ensino aos pequenos com idade entre 6 e 7 anos. Aqui na escola existem 2 primeiros graus. O primeiro é o Benjamin e o segundo José. Eu leciono para 20 alunos no primeiro José, sendo 11 meninas e 9 meninos. As estratégias que estamos tomando é que eles fazem as tarefas no final de semana e durante toda a semana isso me ajuda porque eu já tenho minhas aulas feitas e me encarrego durante a semana de preparar o material que vou trabalhar com os meus pequenos. Então já existe um trabalho preparado, não é um trabalho que vou fazer improvisado. Para mim, isso é uma grande vantagem e é recomendável para todos que sempre tenhamos esse trabalho. A outra vantagem que podemos ter é a internet. Com a internet, nós podemos trabalhar com as crianças essas mesmas aulas que nós já elaboramos. Por exemplo, minha aula eu compartilho com outra professora. A professora mesmo revisa as aulas e os anexos. Ela mesmo arrasta para a direção exata da imagem que eu coloquei ou o vídeo em que página está. Ela pode trabalhar da mesma maneira. Então, a coordenação, comunicação e fazemos o mesmo trabalho. Junto com a coordenação pedagógica, nós temos outros profissionais que atuam diretamente no ensino dos alunos. A orientação educacional, acompanha o rendimento dos alunos, se eles estão aprendendo. Nós temos aí os professores que estão na ponta, né, de atendimento aos alunos. E junto com os professores, nós também temos uma equipe de estagiárias, que a coordenação pedagógica está em todo momento acompanhando, orientando, porque elas são um suporte para as professoras em sala de aula. São alunas que estão fazendo o curso de pedagogia, mas que também atuam nesse momento, né, em sala de aula, auxiliando os professores e aprendendo também na prática, né? Muito importante essa parceria da escola. Também temos o psicólogo da escola, que atua com os casos mais assim, que precisam de uma atenção especial. Nós temos a equipe de reforço, que atende os alunos com déficit de aprendizagem, com dificuldades, e a coordenação trabalha diretamente com esse profissional para atender os alunos que precisam. A escola é um local de práticas e um espaço de comunicação. Assim como o professor deve organizar a sua rotina semanal de trabalho, o coordenador pedagógico também deve cuidar das suas funções e atividades. A vantagem de ter um coordenador é que nós recebemos apoio, seja no trabalho pedagógico ou dentro da sala de aula. De repente, se um aluno está se comportando mal, primeiro vai a coordenadora para ver o que pode ser feito. Qual a solução no caso do aluno que se comporta mal? Ou o que podemos fazer no caso de uma professora que às vezes pode não estar fazendo bem o seu trabalho? Como podemos apoiar? Essa é a vantagem, apoiar. Sobre o departamento de psicologia, nós como professores estamos conhecendo ou já conhecemos nossos alunos, as dificuldades, seu comportamento ou as falhas que têm. O psicólogo nos fornece folhas para podermos notificá-lo, escrever ali sobre o comportamento, seja de aprendizagem ou de conduta, para que nós mesmos possamos levar ao psicólogo e dessa maneira ele nos apoie. Para que o psicólogo chame os pais e dessa maneira solucione o problema, intelectual ou de conduta. Mas o trabalho do psicólogo dentro da escola é muito importante. O psicólogo trabalha de forma geral, dentro de uma perspectiva holística e sistêmica dentro da escola, trabalhando em parceria com todos os atores da educação. Eu trabalho em parceria com a coordenação pedagógica da escola, desenvolvendo projetos e programas que venham atender exatamente às demandas, né, dos nossos professores.
Trabalho em parceria com a orientação educacional, junto aos alunos, junto aos pais desses alunos também, nas escolas de pais, desenvolvendo treinamentos, orientações e vários projetos e programas também que venham de encontro à necessidade desse público. O psicólogo também, ele atende toda a equipe de professores, os demais funcionários, colaboradores da instituição, desenvolvendo programas de treinamento, desenvolvendo programas que venham aumentar o índice de satisfação do colaborador dentro da instituição, de modo que a equipe possa trabalhar de forma mais harmônica, mais coesa. O trabalho na área psicológica tem muito a ver com o trabalho complementar que nos é pedido. Por um lado, o Estado nos permite trabalhar de maneira inclusiva com as crianças e também trata a conduta das crianças. O psicólogo está constantemente visitando aula por aula. Cada semana, eles ficam responsáveis por uma aula, para que assim eles possam anotar as características e depois fazer um trabalho com os pais. Ele chama os pais, conta as particularidades das crianças, anota inclusive como as crianças aprendem e faz um trabalho diferenciado. De repente, este é um trabalho que nós guardamos porque nos permite crescer. A criança já não é discriminada na aula. Existem crianças que aprendem vendo, outros falando, outros escutando, outros fazendo. Esse trabalho é feito na área psicológica. Além disso, também se atende às necessidades dos pais. Dentro da sala de aula, quando nós temos o coordenador pedagógico, quando nós temos o orientador educacional, nos dá uma segurança muito maior. Na verdade, eles nos passam segurança, porque eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem buscar caso eu necessite. Então, é muito bom saber que eu posso desenvolver um projeto dentro da escola, eu posso desenvolver um projeto ou um trabalho individual ou em grupo para os meus alunos e eu ter duas pessoas que vão me apoiar. Minha coordenadora, que vai estar sempre me dizendo onde que eu posso avançar, onde que eu posso ir, até onde eu posso ir, e a minha orientadora. Caso eu precise, algum aluno, essa questão da indisciplina, que é muito decorrente para a gente, então, caso eu precise desse apoio delas, elas vão estarem sempre juntas. Então, uma sala de aula hoje funcionar sem um orientador e sem um coordenador pedagógico, eu digo que é o professor andar sozinho. Eu acho que eu defino assim. Ele anda sozinho, caso ele não tenha uma coordenadora, uma orientadora, alguém para ajudar a direcionar o trabalho e para que o trabalho flua com qualidade para que os nossos alunos, porque o nosso alvo é sempre o aluno, então a gente quer que ele aprenda, quer que ele faça sempre o melhor. A coordenação e a orientação quase não têm distinção, nós trabalhamos juntas. Uma depende do trabalho da outra, né? Se elas vão trabalhar com a semana avaliativa, vem logo eu atrás com a semana de reposição dos alunos que perderam a avaliação. Se tem, daqui a pouco vem a outra semana avaliativa, lá vem eu atrás com a semana de recuperação. Então, nós trabalhamos muito juntos, eles ajudando com os professores e eu com os alunos. Os pais, mesmo assim, eu acho que nós caracterizamos os pais da escola um pouco exigentes, né? Eles são sempre exigentes, mas essa exigência deles acaba que para a gente nos fazendo ou nos levando a desenvolver um trabalho bem melhor, ou mais atencioso, na verdade. Quando não existe essa relação de pai-escola, aluno, pai-professor, pai-aluno, deixa o professor meio que solto, né? Então, nessa direção, nessa linha de que a gente precisa estar dando atenção aos pais, porque eles também fazem parte do processo educacional da escola, do filho. E aí, assim, quando nós precisamos, caso eu tenha um problema de indisciplina, caso eu tenha um problema de alunos com dificuldades de aprendizagem, nós temos
a Thalita, como a nossa orientadora, que vai conversar com os pais, que vai dizer para eles onde está essa dificuldade. E aí, assim, entre a escola, a família e o professor, e hoje a gente tem até também um psicólogo que pode nos ajudar nessa linha, de saber onde é que nós podemos chegar para poder ajudar essa criança. Tanto no seu comportamento, porque isso reflete não só aqui na vida infantil, mas na vida adulta também, quanto na sua vida escolar. Então, existe esse link, professor e pai, o pai me apresenta a dificuldade, aí eu passo para a coordenadora, para a orientadora, e aí juntas nós tentamos encontrar a solução para o problema. Nós trabalhamos muito com a questão do lar, da família, né? Estar em sintonia com a escola e a escola em sintonia com a família, porque não tem como a escola trabalhar sem o apoio da família, e eu acredito que a família também não teria nenhum sucesso sem o apoio, sem a dedicação que a escola tem feito junto com a família, né? Com os alunos através da família. E a gente percebe também que sempre que nós envolvemos a família, os nossos alunos eles têm alcançado um êxito muito maior com esse apoio, com essa parceria escola e lar. Em cada trimestre, nós realizamos a Escola para Pais. Essa atividade não é apenas uma aula de capacitação, mas uma aula de processos que inclui a visita do nosso capelão e do nosso psicólogo, para fortalecer entre eles os laços familiares e também os laços escola, igreja e casa. Nós temos notado neste ano, e nos anos passados também, que a escola vem trabalhando através de um processo e temos notado que, seguindo os conselhos que nos dá o livro Educação Cristã, o trabalho com a natureza molda o caráter da pessoa e os pais veem essa diferença. Quando uma criança é trabalhada no tema do caráter, isso tem muita influência no rendimento acadêmico. O sossego, a tranquilidade, a paz em casa tem muito a ver com o rendimento acadêmico da criança. E é isso que nós trabalhamos. E a comunidade? Os pais têm uma boa impressão sobre isso, sobre esse trabalho. Nós percebemos que alguns alunos têm muita dificuldade em concentração na sala de aula, mas quando é proposta uma atividade prática, a gente vê a diferença na atitude deles. Outro dia a professora fez formas geométricas, com palitos, com massinha, e aqueles alunos que a gente percebe em sala de aula que são mais inquietos, que não gostam de prestar atenção, foram os que mais participaram. Então, a coordenação pedagógica incentiva esses projetos, auxilia as professoras a realizar produção de material para alcançar exatamente esses alunos que, às vezes, no momento em sala de aula, não conseguem assimilar tão bem quanto numa aula prática. O que eu poderia dizer é que estamos trabalhando aqui no colégio de uma maneira muito organizada. Todos mostramos nossos documentos à nossa coordenadora, que é a senhora Ela. Foi algo que nos motivou a fazer este trabalho neste ano, juntamente com o nosso diretor. Ele nos recomendou que em todas as lições que elaborássemos, poderíamos manusear melhor a tecnologia. Porque antigamente nós fazíamos o plano, imprimíamos e apresentávamos, mas agora não. O diretor criou para todos um e-mail e todos temos nossas pastas compartilhadas e todas as nossas aulas temos que apresentar no domingo o que preparamos para toda a semana. Pegamos os vídeos, as imagens que estão ali. Qualquer professor pode revisar o que são as minhas aulas. Assim como são nossas aulas, também temos nossos registros. Tudo o que a administração faz, todos podem observar através dessa pasta que temos no Drive. Nós gostamos muito.
No início foi muito difícil porque não sabíamos manusear. Como colocar as informações. E o diretor nos recomendou e disse que era necessário que aprendamos a manusear a tecnologia para poder melhorar. Sei que vai ser difícil, mas esse é o início. Mas logo vocês verão que o trabalho é mais fácil porque vocês já têm um formato feito e isso vai servir para vocês mais para frente. E de verdade foi assim. E pouco a pouco estamos fazendo mais rápido. Eu creio que o maior desafio que nós enfrentamos na coordenação pedagógica nesse momento é alcançar essas crianças de uma nova geração, que estão vivendo a meio tecnologias, incentivadas por muitas informações, mas que às vezes não são informações boas, né? Como ensiná-los a filtrar essas informações, como ensiná-los a usar os meios de comunicação de uma forma correta. A gente vê as crianças às vezes se perdendo nesse mundo digital. E uma coisa importante que nós precisamos é incentivar os professores a utilizar as ferramentas tecnológicas e orientar os alunos como usar da forma correta. Outro desafio da coordenação é mostrar para os professores como é importante que eles tenham essa visão de que os alunos aprendem de uma forma diferente. E eles precisam focar em cada criança. Eles precisam usar métodos e materiais diferenciados para que todas as crianças possam alcançar o aprendizado. A diferença é que quando chegam os novos alunos, eles mesmos dizem: que escola diferente, eu gosto de cantar, gosto de orar, gosto das histórias, mas sem dúvida eles mesmos me contam suas experiências, falando que quando estavam no outro colégio, chegavam na sala de aula e o professor não se importava. Mas aqui é diferente. Oramos para começar a aula, cantamos. Antes dos alimentos, oramos. Para sair da escola, oramos. E os pais também dizem que os filhos não são mais iguais. Eles me fazem orar pelo almoço ou alimento. Então podemos ver a mudança. Os valores da nossa escola adventista são diferentes dos outros. Para que a função do coordenador possa ser realizada com sucesso, a parceria com a direção da escola, com os professores e com a família dos alunos é essencial. Afinal, educação só é possível com colaboração, conhecimento, amizade e respeito dentro do ambiente escolar. O programa Educação de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!